Bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Rodrigo Sevilha e este é o livro das alegações. Vou ler para vocês um artigo que eu publiquei hoje que tem a ver com um tanto do cenário que a gente está vivendo hoje no mundo, principalmente para o pessoal que é cristão, que acredita em profecia, fim do mundo, apocalipse, papapá. O pessoal fica assustado, né? E deveria ser o contrário, assim. As pessoas que não acreditam em nada disso, talvez essas pudessem ficar mais assustadas, mas a pessoa que é cristã, ou que se acha cristã, deveria pensar assim: se Deus quer acabar com o mundo e eu confio em Deus, então o fim do mundo não é uma coisa boa? Fica aí a questão, né? E nós vamos tratar desse tema hoje aqui, tá? Nós temos que tratar desse tema, né? A ideia não é dizer que o sofrimento é uma coisa boa, tá? Quem conhece o meu trabalho, os meus livros e tal, as coisas que eu falo, sabe ou deveria saber que eu sou contra o masoquismo, na verdade, né? Eu acho que a gente tem que se libertar do sofrimento, ou na verdade ser libertos por Deus, né? Agora, como que acontece isso, né? É um processo espiritual no qual um dos componentes dessa experiência de viver com Deus, viver na presença de Deus, é justamente você aceitar que vão acontecer algumas coisas que vão ser desagradáveis. E você faz isso aceitando de Deus um presente espiritual muito poderoso que se chama o dom da paixão. O dom da paixão é o dom de aceitar tudo que te desagrada, tudo que vai contra os seus anseios, as suas expectativas, porque você simplesmente confia no governo divino que é absoluto sobre todas as coisas. Então, se algo te aconteceu, no mínimo isso foi permitido por Deus por alguma razão. Se é que não foi desejado por Deus. Então, é uma força espiritual que não vai alterar a realidade da dor e do sofrimento, mas vai alterar o sentido dessa dor e do sofrimento. E isso é vida espiritual, né? É o sentido das coisas, tá? E funciona, tá bom? Então, o que dói vai continuar doendo. O que causa um sofrimento psíquico, né? Uma certa pressão, né? Que pode ser um desânimo, uma ansiedade, uma raiva, sei lá. Isso vai continuar gerando esses efeitos. Só que tudo que acontece com o seu corpo e com a sua mente não vai afetar o seu coração se você não quiser. Ou melhor dizendo, vai afetar do jeito que você quer que afete. De maneira que até tudo aquilo que causa dor e sofrimento a você, você pode aceitar no seu coração como algo que foi já previsto dentro do desenho perfeito que Deus tem para a vida de todos nós, tá? Então, eu vou ler aqui o artigo e vocês façam uma reflexão aí, tá bom? Por favor, quem quiser faça essa reflexão, eu recomendo. Principalmente o pessoal que é cristão. Ameaça ou esperança? O teste do inquilinato espiritual no fim do mundo. Gosto de soltar frases perigosas por aí, com o deleite de fazer uma provocação aliada a um testemunho verdadeiro. Uma delas é: amo o ser humano no varejo, mas odeio no atacado. Gosto de pessoas, mas detesto gente. Essa aqui eu tô gostando cada vez mais de usar essa frase, né? E assusta, assim, às vezes as pessoas, mas eu gosto de assustar para gerar até uma reflexão. E não é só uma brincadeira, tem um grande fundo de verdade nisso aqui. Até no sentido monadofílico, da minha filosofia mesmo. Outra frase, mais relacionada com o nosso tema aqui, é a seguinte: meu problema não é que o mundo acabe, é que ele continue comigo dentro dele. Às vezes tem uma variante dessa frase quando eu digo assim: eu, graças a Deus, já vivi 40 anos nesse mundo, né? Ou seja, já tem 40 anos para trás. Mas ter mais 40 pela frente às vezes é meio assustador, entendeu? Quer dizer, que bom que eu já passei pelos 40, não preciso passar de novo pelo que eu já passei, dá para entender? Mas ter que passar por mais 40? Né? Agora, isso não quer dizer que eu quero morrer no sentido da experiência de não viver mais ou no sentido de sofrer no processo. Não é nem uma coisa nem outra. Eu quero viver, tanto que eu quero viver para sempre e não quero sofrer não, eu quero morrer dormindo, tranquilo, tá bom? Presta atenção no que eu estou falando, no sentido do que eu estou falando,
Qualquer exilado espiritual que se sinta suficientemente despertencido vai desejar a mesma coisa, principalmente se confiar numa providência transcendente que lhe garanta a confiança numa existência alheia à presente. O repouso na esperança em Deus deve chegar a tal ponto que toda a nossa vida atual possa ser considerada uma mera experiência passageira, de modo que tudo que é desagradável se torna mais tolerável, que é o dom da paixão, e tudo que é desejável se torna mais resistível, que é o dom do louvor, tá? Então aqui eu estou escrevendo do meu jeito de escrever, tá, gente? É um jeito bem compactado mesmo, tá? Até é uma opção que eu tive, né, que eu continuo tendo, né, de fazer dessa forma ou não, mas eu aprendi a ser mais eficiente dessa forma. Não sei se para os leitores é a melhor experiência, mas eu acredito que dá para se adaptar, porque como leitores, porque eu também sou leitor de muitos autores, né? Como leitores a gente também tem, assim, a nossa tarefa, né? E às vezes para aproveitar um autor no que ele tem de melhor, a gente tem que fazer um certo ajuste no nosso esforço para acompanhar o que está sendo feito, né? Por exemplo, na filosofia isso acontece muito. Então, eu garanto para você, o meu melhor jeito de escrever é esse jeito compactado, sintético, sem muita preocupação com análise de preposições, com demonstrações. Por quê? Como eu já expliquei no livro que eu escrevi em 2022, né, a monodofilia, isso aí não adianta nada no fim das contas, né? Eu acredito muito mais nesse trabalho sintético, de simplesmente bombardear com as conclusões e deixar alguns caminhos abertos para quem quiser fazer uma investigação mais aprofundada, mas somente se a pessoa quiser, entendeu? Quem não quiser não é obrigado a acompanhar todo o seu raciocínio e toda a sua experiência. Porque nós, como mônadas, como almas individuais, que essa é a nossa substância espiritual, nós temos caminhos muito únicos, entendeu? Muito peculiares, muito singulares. Então a comparação entre os seres humanos é sempre uma coisa meio burra, né? Toda vez que você compara um ser humano com outro e chega na conclusão de que são muito parecidos, você está vendo a pior parte do ser humano. Membro da mesma espécie animal, membros de uma mesma coletividade, então são cidadãos do mesmo país, ou então falam a mesma língua, têm a mesma cultura. Tudo isso aí é o extrato mais baixo da existência humana. Tá? Quando você começa a pensar num sentido biográfico, e tentando detectar o que cada pessoa tem de contribuição única, exclusiva, e isso não tem nada a ver com a pessoa ser consagrada, né, pela comunidade, não tem nada a ver com isso. Você pode pegar a pessoa mais simples, mais humilde, que não significa nada para ninguém fora de um círculo muito pequeno de pessoas. Cada uma de pessoas ali que conhece aquela pessoa bem, sabe que aquela pessoa é única. Porque ela foi posicionada num ponto da existência humana de forma única. Só ela tem a posição que ela tem. Na família dela, na comunidade dela, na história, no local que ela vive, tudo. Então, cada ser humano é um ponto único, posicionado de forma única, numa posição única, que vai representar a humanidade inteira, o potencial, digamos assim, da humanidade, naquela situação muito exclusiva. Né? Então, as partes superiores, o que mais interessa para o ser humano, especialmente do ponto de vista espiritual, é essa substância espiritual, que tem tudo a ver com a individualidade humana. Então, a questão aqui é o seguinte: prestem atenção no que tem mais valor e busquem o que tem mais valor. E aí vocês vão aprender a servir dessa forma as outras pessoas. Mesmo que o seu modo de servir tenha uma modalidade mais genérica, você consegue fazer aquilo de uma forma mais particular, se você quiser. No mínimo, do seu modo de colaborar de forma mais particular. Né? Mas tem também a colaboração que envolve uma pessoa na sua especificidade. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Médico. O que é um bom médico? Um bom médico, que aliás está em falta hoje em dia, é aquele que vê o seu caso específico. Ele não trata o seu corpo como mais um membro de uma espécie que tem exatamente as mesmas características dos outros. Não. Porque se fosse assim, você poderia ser tratado por um robô, por uma máquina. Por que o tratamento por um médico humano faz a diferença? Porque ele olha para você
para ver quem você é. E ele vai ser melhor médico quanto mais ele conseguir combinar essas duas esferas estranhas na arte dele. Por isso que eu acho que a medicina não é uma ciência, é uma arte, né? Porque a arte é isso, né? Você combina caracteres genéricos universais com realidades individuais. Então, um bom médico é aquele que vai conhecer bem a ciência médica, a teoria médica, enfim. A parte universal, que a gente tem em comum, cada indivíduo tem em comum com todos os outros, mas vai encaixar essa coisa com a realidade individual que ele está vendo, com o caso particular. Então, essa união do universal com o particular é a coisa mais perfeita que o ser humano vai fazer quando ele for servir ao próximo, né? Então, bom, esse é um tema que só ele eu poderia ficar falando 2 horas sobre isso aí, né? Porque é um problema que vem desde Aristóteles, né? O problema dos universais. Todo conhecimento é universal e toda existência é particular, individual, né? É fantástico esse tema. Tem repercussões fantásticas na filosofia, ontologia, metafísica, epistemologia, tudo. Até na política, sociologia, enfim. Isso aqui é o tema para uma vida inteira. Discutir só isso se a gente quiser, né? Mas tratando aqui da nossa questão, né? E na verdade do que eu estava falando em particular, né, o meu jeito de escrever, ele é compactado, mas é o meu melhor jeito de servir a vocês, não só considerando a minha individualidade, mas a de vocês também. Então eu compacto, eu falo o absolutamente essencial, porque eu não quero gastar o seu tempo, na verdade. Embora às vezes eu fale muito aqui, pode parecer que eu estou querendo, né, ocupar tempo e, enfim, é à toa, mas não é não. É porque, na verdade, todo vídeo que a gente fez aqui, eu sozinho ou eu com o Felipe, eu posso garantir, a gente poderia ter feito o dobro, o triplo, 5, 10 vezes a quantidade de tempo. A gente tem que parar, até em respeito às limitações de quem está assistindo, mas também às nossas limitações, que a gente não pode ficar falando indefinidamente. Então, eu tenho que ver não só a minha melhor forma de contribuir, mas a melhor forma de servir a uma pessoa que tem interesses individuais que são únicos. Cada pessoa é uma. Então, se eu começo a quebrar muito o discurso para fazer uma análise, para fazer uma demonstração, para fazer um argumento muito detalhado, o que vai acontecer? Eu vou agradar a pessoa que queria seguir naquela direção. Mas eu não vou estar servindo bem a uma pessoa que queria seguir, de repente, numa outra direção. Por isso que a coisa que mais me faz falta no meu trabalho, e já faz tempo que é assim, e tem razões para isso, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a coisa que mais me faz falta é o feedback. Eu estou falando por uma câmera aqui, que eu não sei nem quem vai assistir esse vídeo, se a pessoa vai entender, se não vai entender. Se ninguém me fala nada, eu não sei o que está acontecendo. Eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo, não estou reclamando não. Mas me faz falta essa intervenção de uma individualidade que vem daí para cá. De você falar dos seus problemas, de qual que é a sua questão, a sua dificuldade de encaixar o que eu estou falando, que é um discurso generalista e universal, não tem como não ser. Encaixar tudo isso aí na sua experiência de vida individual. É aí que eu poderia servir ao máximo. Como eu não tenho isso daí, me falta muito esse tipo de experiência de feedback, eu não sei se eu vou receber isso ou não na minha vida, o quanto que eu vou receber, eu entrego para Deus, não é problema. Eu tenho que ser compacto e sintético e conciso para tomar o cuidado de não explorar demais uma linha que de repente uma pessoa gostaria, mas a outra não. Tá? E aí eu deixo para vocês as reações possíveis conforme cada um queira. Tá? Acho que essa é a melhor forma de trabalhar. Essa digressão foi muito longe, desculpe, mas é que eu precisava explicar isso aí, tá? Então, assim, falando em explicação, deixa eu dar algumas aqui, né? Eu digo que qualquer exilado espiritual vai desejar o fim do mundo, né? Vai aceitar isso, no mínimo, ou até mesmo desejar. Principalmente a pessoa que confia que Deus está vindo salvar, resgatar e dar uma vida muito melhor no futuro. Mas não só isso. Não só isso. Porque se a pessoa não tem Deus, ela tem o caos. Tá? E o caos não te ama, ele não está nem aí para você. E uma vida dirigida ao caos, ou seja, uma vida trágica, né, no sentido nietzschiano da coisa, ela não é boa, se você parar para pensar bem. Que Deus pode até não ser confiado, né? Se você não quiser confiar nele, você pode até desprezar a hipótese do amor divino. Mas você não pode desprezar a hipótese de que o amor divino seria sempre a melhor coisa. Dá para entender o que eu estou falando? O bem, ele é invencível, como categoria, como, no mínimo, categoria de possibilidade. Como categoria de ser, obviamente é invencível, mas mesmo como categoria de possibilidade também é invencível. Por quê?
Dada a hipótese de um bem maior, essa hipótese não pode ser preterida por nenhum ser. Você entende? Então, se é um caos, nada tem ordem, não existe caminho do bem, não existe garantia do bem, não existe realização do bem, então você vai viver para quê? Para apostar num caos, como se o caos pudesse te dar sentido? Não vai dar. O Nietzsche mesmo acabou louco. Como todo mundo que segue nessa linha meio niilista ou de busca do caos também vai acabar louco, porque não funciona assim. Nós queremos o bem, nós não queremos o caos. Né? Então, o fim do mundo é desejável até pelas pessoas que já se sentem exiladas espirituais e não confiam em Deus. Porque o fim do caos também é bom. Você entende? Então, o fim desse mundo é bom de qualquer jeito. Se tem Deus, é porque é óbvio que o fim é bom, porque vai ter um mundo muito melhor depois. Mas se não tem Deus, então também é bom, porque é bom acabar com o caos. Não tem como colocar ordem no caos. Não tem como você criar uma ordem artificial, um bem artificial. Se não tem um Deus transcendente para garantir, não vai funcionar. Né? O repouso na esperança em Deus deve chegar a tal ponto que toda a nossa vida atual possa ser considerada uma mera experiência passageira. Isso é interessante que na língua inglesa, você diz que uma pessoa morreu, faleceu, se fala constantemente o seguinte, que a pessoa have passed away. A pessoa passou. Em português também tem esse termo. Antigamente se usava, sei lá, uns 50 anos atrás, 100 anos atrás se usava isso aí. E o fulano passou. Né? Quer dizer, ele morreu. Ou então, comunicamos nesta data o passamento do seu fulano de tal. O que queria dizer isso aí? Por exemplo, no jornal, né? Num obituário podia estar escrito assim: comunicamos que na data tal o passamento do seu fulano. Passamento quer dizer, ele passou deste mundo ou desta vida para a próxima. E, infelizmente, no inglês se preserva essa ideia de to pass away, mas em português não se fala mais. Então, morreu parece uma coisa trágica. Morreu, acabou tudo. Não. Né? Se você resgatar essa ideia do passamento, né, da passagem pelo mundo, não, o fulano passou por aqui. Ele viveu aqui um tempo, foi embora e continuou. Né? É muito mais fácil viver assim. E eu não estou falando como consolaçãozinha, bobinha, tá? Porque aqui tem café no bule, tá entendendo? Se você quiser, aqui vai ter razões de sobra para confiar em Deus. Plá, plá, plá. Aí eu mencionei os dons, né, de paixão e louvor, então vamos lá. Somos como hóspedes temporários neste mundo. E nesse espírito, não só a hipótese do fim do mundo se torna aceitável, como é algo francamente desejável na proporção da força do chamado daquela esperança. Então, existe uma medida aqui, né? O quanto mais você espera na próxima vida, mais fácil fica largar deste aqui, tá? Então eu falo dos termos, né, de inquilinos e moradores. Quem são os moradores da terra? É o pessoal que nasceu aqui e acha que pertence a esse lugar. O que interessa é viver aqui. Toda a sua atenção deve estar dirigida a viver neste mundo. Vamos dizer que esse seria o morador pleno, tá? E aí tem no outro polo oposto, perfeito também, por outro sentido, o inquilino pleno. O que é? O cara que definitivamente não quer pertencer a este mundo, tá? É o cara que está sempre querendo o outro, não quer saber de nada neste mundo aqui. Todos nós vivemos em algum ponto nessa escala. Acho que ninguém é um morador total, perfeito, 100% pleno, e também ninguém é um inquilino 100% pleno, tá? Nós estamos em algum ponto dessa escala. O seu desejo pelo fim do mundo, ou pelo menos a aceitação da hipótese do fim do mundo, vai depender do quanto que você é um inquilino. O quanto que você está desprendido da vida neste mundo aqui. Vai depender disso. Esse é o seu grau de inquilinato espiritual, vamos dizer assim. Este é um teste do nosso inquilinato espiritual. A possibilidade do fim de todas essas coisas, deste mundo aqui, é algo que nos soa como uma ameaça ou como uma promessa? Então essa é a pergunta que você tem que se fazer se você quer fazer esse teste aí consigo mesmo, a autoanálise, né? Do quanto que você está em direção à liberdade cristã do inquilinato espiritual. Quando alguém fala, e o mundo vai acabar? Vamos supor que você acredita na hipótese, né? Que você não vai simplesmente zombar disso. Vamos supor que por um minuto, pelo menos, você fala assim, não, vamos supor que acabe mesmo. Isso parece algo ameaçador ou uma promessa de uma esperança boa, de algo bom que vai acontecer? Esse é o teste. Se para você parecer uma ameaça, então você está mais pro lado de ser morador da terra do que inquilino, no sentido espiritual. Nós só estamos falando de coisas no sentido espiritual aqui.
Aqui eu não tenho tempo para aquelas coisas inferiores lá que eu falei. Não é que eu não tenho tempo, veja só, eu já tenho muito tempo vivido nas coisas inferiores e você também. Para pra pensar. Você não tem que cuidar da sua vida aí como eu tenho que cuidar da minha aqui? Tem que cuidar de um corpo, tem que alimentar essa coisa, abrigar, colocar roupa, vestir, tomar banho, fazer isso, fazer aquilo, blá, 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 trabalhar, né? Não vou nem entrar nessa questão aí que só ela já é suficiente para atormentar muita gente. Então a gente já tem tempo suficiente de experiência com essa porcaria. Com essas coisas inferiores, entendeu? Participar do mundo e fazer as coisas do mundo. Vamos usar o nosso tempo aqui para uma coisa superior, pode ser? Né? Então essa é a autoanálise que eu sugiro. Você pensar, peraí, o fim do mundo é uma promessa ou é uma ameaça? É uma promessa de algo bom ou é uma ameaça de algo ruim? E você que me diga. Se você for uma pessoa cristã, ou seja, que acredita em Jesus Cristo, então assim como aqueles primeiros cristãos que conviveram com o próprio Jesus aqui nessa terra há 2000 anos atrás, você vai querer saber quando que vai chegar logo esse negócio. Como, aliás, faziam isso com Jesus, enchiam o saco dele constantemente. Mas quando é que vai ser? Quando é que você vai voltar? Quando nós vamos embora daqui? Porque eles já tinham visto em Jesus a promessa da vida eterna. Até antes da ressurreição. Eles viram e falaram, não, esse cara aí sabe viver, eu quero ser que nem ele. E Jesus falou, tudo bem, vamos embora, mas primeiro vocês têm que morrer, né? Se o grão que cair na terra não morrer, não vai gerar fruto. Ou seja, a gente vai ter que passar por essa experiência. Tem razões para isso? Tem. Eu tenho as explicações? Graças a Deus eu tenho, para satisfazer minhas próprias perguntas e as suas também, se você tiver. Então tá tudo justificado, tá tudo explicado, mas enfim, é isso que a gente vai passar. Então como é que é? Você vai ouvir o chamado ou não? Se você é cristão, você tem que ouvir só o chamado. Não tem que fazer plano de mais nada na sua vida, esquece. Só isso aí já tá bom, você vive em paz porque você tá esperando o fim de tudo. Acabou. Você vai cuidar da sua vida, você não vai ser uma pessoa desorganizada, ou melhor ainda, né, irresponsável. Não, não é isso. Não é também buscar a morte, não é nada disso. É simplesmente estar desprendido. Você está pronto para ir embora? Aliás, essa é uma boa pergunta também. Você está pronto para ir embora? Se você tivesse que ser chamado agora para ir embora, porque Deus vai chamar a hora que Ele quiser. Ou você tem um contrato de data de expiração? Deus tem que te manter vivo por XYZ tempo? Não, né? Você não pode ser chamado agora, nesse minuto? Eu posso, eu sei que eu posso. Eu tô pronto? Prontíssimo. Me leva. Eu vou lamentar por algumas coisas? Vou, porque algumas pessoas que vão ficar para trás podem ter alguns problemas com isso aí, né, com a minha ausência. Mas eu confio em Deus, que Deus vai cuidar delas. Porque se eu participo da vida delas, pro bem delas, foi Deus que me colocou na vida delas. E se Deus pode me tirar, Ele pode colocar outra pessoa. Ou consolá-las de outras maneiras, enfim. Para quem busca, Deus está sempre presente fazendo alguma coisa, tá bom? Então não tem essa coisa de, o que eles vão fazer sem mim? Eles vão se viver muito bem, aliás. Talvez até melhor do que comigo. Isso eu não sei. Isso eu não sei, só Deus que sabe. Mas enfim, você entende? Você tá pronto para ir embora agora, se for chamado? Ou você vai ficar, não, peraí, que eu tenho que fazer mais um negócio aí. Tem que fazer mais o quê? Essa é a pergunta. Eu não tô falando que você não quer viver. Eu quero, mas justamente a vida boa tá pra lá, não tá pra cá. Esse é o ponto. Esse é todo o ponto aqui. Não é que a gente quer morrer, a gente quer viver. Sei que dá uma impressão errada, porque as pessoas não sabem nem onde elas estão, pra onde elas vão, de onde elas vieram, não sabem porra nenhuma. Os moradores da Terra se identificam com ela. Não confiam muito em qualquer possibilidade que esteja para além. A aposta numa esperança que supere esta realidade parece ser algo muito arriscado. Ou até mesmo um tipo de loucura. Fala aí. Não parece meio loucura com as coisas que eu tô falando? Né? Coisa louca, esse cara é meio louco. Na idolatria das coisas presentes, não temem desprezar as ausentes. Reflete nessa frase. Lembre-se, eu escrevo de forma compactada. Você tem que pensar no que eu escrevo. Se você não pensar, você não vai entender porra nenhuma. Eu não fico esmigalhando, explicando. Senão isso aqui, gente, qualquer textinho desse que eu leio em 10 minutos, 20 minutos, levaria 5 horas para explicar tudo que eu tô falando. Você tem que fazer um esforço aí. Na idolatria das coisas presentes, não temem desprezar as ausentes. Aqui eu compactei um monte de frases bíblicas, por exemplo, que dizem mais ou menos isso de outras formas, entendeu? Então eu estou trabalhando para você, para simplificar para você. Você pega essa frase, reflete com a sua experiência e tenta encontrar a veracidade dela. Se você conseguir fazer isso, você vai ter um ganho enorme na sua vida, tá bom?
Na idolatria das coisas presentes não temem desprezar as ausentes. Ou seja, a vida não se revelou para você perfeitamente. Você tem muita coisa para ver ainda, para conhecer. E eu também. Mas é por isso que a gente confia na próxima vida. Porque aqui não dá para... Enfim. Ignorantes de sua própria dignidade espiritual e do tamanho da herança que se lhes é oferecida, não imaginam como viveriam em maior liberdade e leveza se simplesmente confiassem num amor superior que lhes deseja salvar. Preferem fazer todo tipo de acordo, concessão, compromisso, pacto ou tratado para tornar a sua vida aqui e agora o alvo de todos os seus anseios. Então é isso que atormenta o ser humano, tá? Os moradores, né? Que eu tô falando aqui. Os inquilinos já estão se libertando, já estão falando, não, tchau, 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 vou viajar, vou embora, tchau, tchau, tchau. Tá? Mas os moradores, eles nunca estão bem, na verdade, porque é impossível superar a realidade de que a nossa possibilidade de felicidade ultrapassa infinitamente tudo o que é possível fazer neste mundo aqui e agora. Então é assim, o que você pode fazer é se cansar muito no que quer que você faça e não ter nem energia para contemplar a realidade do sentido espiritual da sua vida. E muitos seres humanos fazem isso. E aí eles falam, não, eu estou contente com a minha vida. Você tá, mas é porque você não tem nem tempo de ficar descontente ou simplesmente de refletir, porque o meu problema não é de não ter contentamento. Contentamento é uma coisa boa. O problema é entender o que as coisas significam, né? Ter vida espiritual é isso. Você buscar o sentido das coisas, o que elas significam. Então você pode se perder numa vida cheia de tarefas e obrigações que você mesmo se impôs. Presta atenção nisso. Você mesmo se coloca tarefa sobre tarefa sobre tarefa, porque você tem medo de parar para refletir o que significa a sua vida. Eu posso falar isso com segurança porque eu já conheço o ser humano. Graças a Deus eu estou chegando nos 40 anos de idade já, daqui a pouco. Falta o quê? 6 meses? Nem isso? Não, mais. Uns 9. 8,5. Eu conheço o ser humano. Você não vai me enganar. Das duas, uma. Ou você confia em Deus e já está comigo já, no sentido que você já entende o que eu estou falando, deve estar dando risada aí, porque sabe do que eu estou falando. Ou então, você vai lutar contra essas coisas, dizendo, não é possível que seja assim. E você está num sofrimento e eu estou querendo dizer, isso aí não presta. E aí você fala, não, mas eu gosto da minha vida. Não, você sacrificou muitas coisas para ter a vida que você tem. E você dá valor ao que você sacrifica. E esse é o problema. Entendeu? Dá para entender? Reflita. O ser humano, ele endeusa tudo para o que ele se sacrifica. Só que eis a questão, né? O que Deus, o de verdade, o verdadeiro, o único, quer que você sacrifique é o seu orgulho perante Ele. Que você ofereça para Ele. Ele quer uma oferta? Quer. O que Ele quer? Sinceridade, honestidade. É isso que Ele quer. Humildade. Você chegar para Ele e falar, Senhor, me salva. Me ama porque eu preciso do Teu amor. Mais nada me adianta. É isso que Ele quer. Você é capaz de sacrificar todas as mentiras para ficar com essa simplicidade? Se sim, sim. Se não, não. E o não já tem todas as consequências aí. Eu não preciso nem falar o que as pessoas vai acontecer com elas, porque já está acontecendo. É só uma questão de tempo, às vezes, para ter os frutos, né? Porque Jesus falou isso aí, é muito poderoso, muito forte. Pelos frutos conhecereis a árvore, né? Então tem que dar um tempo, às vezes, para você saber o que é o que você está fazendo, porque você vai entender o que você fez, né? Os inquilinos, já acostumados com que a loucura do mundo julgue como louca a sabedoria fundada na pureza mais perfeita do amor divino, longe de temerem o fim do mundo, anseiam por ele. E o mesmo decreto que estabeleceu a morte dos corpos produzidos em desobediência, o que aterroriza os moradores, é uma realidade aceita como verdadeira consolação divina, como um ato de misericórdia pelos inquilinos. E aí é interessante. Bom, eu vou ler o último parágrafo e já finalizar aqui o que tem de mais interessante aqui. Então, eu vou repetir a última frase e ler o último parágrafo. O mesmo decreto que estabeleceu a morte dos corpos produzidos em desobediência, o que aterroriza os moradores, é uma realidade aceita como verdadeira consolação divina, como um ato de misericórdia pelos inquilinos. Inquilinos estes para quem muito mais próxima do que aquele evento único está a própria extinção das suas carcaças mortais,
completando o ato de generosidade do Criador para com seus amantes. O fato de que este mundo sempre acaba para quem nele morre. Pensa aí. Vamos fazer uma reflexão sobre isso para encerrar. Olha só, o que eu estou dizendo é que a grande consolação dos inquilinos é que o mundo, mesmo que não acabe agora tem uma zona lá no Oriente Médio, mas quando é que não teve zona, né, no Oriente Médio? Já faz tempo que tem, então talvez não aconteça nada demais, tirando uma guerra, que já é desgraça suficiente, eu sei, mas não quer dizer que vai ter o fim do mundo, porque Jesus mesmo falou, né? Cuidado, porque vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, mas o fim ainda vai ter muita coisa para acontecer para chegar lá. Tem a profecia de o mundo acabar em 2028, né? Jesus voltaria na festa das trombetas em setembro de 2028. Nós já falamos sobre isso aqui no canal. E a verdade é o seguinte, que nós não sabemos, só Deus sabe, né? Agora, eis uma consolação para quem quer o fim da mentira deste mundo, né? Que quer dizer a mesma coisa que o fim do mundo. Mesmo que o mundo não acabe, porque vai acontecer o apocalipse mesmo na minha época, na época que eu estou vivendo, ou seja, eu faço parte da última geração, mesmo que não seja isso, esse meu corpo vai morrer. Entendeu? Então, todos nós vamos adquirir a liberdade cedo ou tarde. Então, o que eu estou dizendo? Todo mundo que está me assistindo aqui nasceu há X anos atrás e vai ter o seu corpo morto daqui a, no máximo, 100 anos, vamos dizer assim. Vamos dizer que tenha muita longevidade aí, que alguém esteja me assistindo com, sei lá, 15 anos de idade, acho que não, né? 18, 20. Que dure 100 anos mais. Vai morrer. Esse corpo vai morrer, essa sua carcaça vai morrer. Então você vai estar livre desse mundo de qualquer jeito. Então o fim do mundo, olha só que coisa interessante que eu estou falando agora. Para refletir. O fim do mundo vai acontecer para todos nós em no máximo 100 anos. No máximo. Não é interessante? Isso é praticamente garantido. Porque o único jeito disso não acontecer é se alguém te oferecer uma desgraça de imortalidade nesse mundo aqui, ou pelo menos longevidade. Alguém vai te dar uma pílula aí que você vai tomar e vai esticar seus órgãos aí para durar mais, sei lá, 200, 300 anos. Deus me livre, você quer um negócio desse, sinceramente? O que faz as pessoas buscarem isso? E tem gente que busca mesmo. Eu já vi na internet várias vezes caras falando, não, porque nós vamos estudar novas drogas, porque nós queremos durar 150, 200 anos. Eu penso, mas por quê? Por quê? Por que vocês fazem isso? Por que vocês querem isso? É porque eles só têm essa coisinha aqui, essa vidinha tão pequenininha. Então eles querem dar aquela esticadinha, sabe? Me dá mais uns 50 anos aí. E aí depois vai morrer do mesmo jeito. Não tem nenhuma confiança em Deus. Nada. Nada, zero. Dá pena, né? Mas que eu saiba, ninguém vai ser obrigado a isso aí, né? Ninguém vai chegar aqui e me botar uma arma na cabeça e falar, ó, toma aí a droga que vai te fazer durar 200 anos. Até porque se falar, eu vou falar, melhor você dar um tiro, amigo. Eu não quero me matar, mas você já tá até me facilitando, né? Para com isso. Então, é um consolo que o decreto da maldição que determinou a morte dos nossos corpos criados por uma desobediência é uma libertação para as nossas almas. Se você se identifica com essa porcaria de corpo que seus pais te deram, isso é problema seu, não é problema meu. Eu estou querendo ajudar você a se libertar desse problema, de modo que você vai até aceitar esse processo com mais facilidade, ao invés de ficar no terror, entendeu? Falar, será que eu vou morrer? Quando que eu vou morrer? Dá para entender o meu objetivo? Enfim, já falei bastante. Não vou falar mais não, porque eu quero fazer vídeos mais breves quando for possível, tá bom? Essa foi mais uma alegação e eu espero que tenha servido aí para alguém fazer uma reflexão interessante. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Lembrando que quem quiser fazer perguntas pode fazer nos comentários, mandar e-mail ou mensagem no grupo WhatsApp, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.